Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de orientação de superfícies. O que eu quero dizer com isso? Bem, uma das interpretações das integrais de superfície de um campo vetorial é o fluxo do campo. Então, o que nós estamos querendo fazer na aula de hoje? Vou começar a falar sobre isso, mas a próxima aula eu irei me aprofundar nessa parte que é a seguinte. Só ajeitar aqui. Nós já aprendemos a calcular integrais sobre superfícies de funções reais. Então, por exemplo, quando você tem um f de x, y, z e você quer calcular a integral de superfície, o que você fazia? Você fazia uma parametrização. Aí você trocava o x, y, z de acordo com a parametrização. O ds era o módulo do produto vetorial das derivadas parciais e você desenvolvia a conta. Só que observe que a nossa função f é uma função real, ou seja, a imagem da função é um escalar. A ideia agora é que a imagem da nossa função agora passe a ser um vetor. E como nós vamos trabalhar com isso? Como nós vamos interpretar essa informação? Daí que vem a noção de fluxo. O fluxo vai nos dar a intuição do significado da integral de superfície de um campo vetorial. Porém, para a gente realizar esse tipo de cálculo, a gente precisa ter a noção do que é dentro e fora de uma superfície, ou seja, estabelecer uma orientação da superfície. Não faz sentido o que estou dizendo, né? Na verdade, faz. Vou mostrar um exemplo aqui interessante que é conhecida como a faixa de Möbius, que é o seguinte: você considera um retângulo, por exemplo, um retângulo com vértices A, B, C, D, e você faz o seguinte procedimento: você vira a folha de papel. Deixa eu tentar pegar aqui uma folha para poder visualizar. Imagina que A, B, C, D. Você vira, é porque esse papel tá pequenininho, aí não ajuda. E aí o que que acontece? Ao você virar, você vai colar o vértice C, que ele vai estar aqui embaixo, você vai colar no B, e o vértice D, que vai estar em cima, você vai colar no A. Ele vai acabar gerando essa figura aqui, que para efeito de curiosidade é até a logo do INPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Essa fita é conhecida como faixa de Möbius ou fita de Möbius. O que essa fita tem de interessante? Imagina o seguinte, que você pegue, por exemplo, uma caneta e você comece a riscar. Nisso que você risca a caneta, o que que acontece? Na hora que você faz esse experimento, bem, aqui vou fazer pontilhado porque está por dentro, né? Questão de perspectiva. Na hora que você continua o movimento, a ideia é que quando você termine de riscar a caneta, você vai aparecer aqui por baixo. É como se você, por exemplo, você sem tirar a caneta do papel, você percorreu a faixa e quando você voltou no ponto que é sentido oposto, né? Imagina, por exemplo, sei lá, uma formiga passeando, então você teria esse movimento. Então ficaria complicado você definir o que que é dentro e fora. Como é que a formiga ela está dentro e está fora ao mesmo tempo? Então, essa superfície que vocês estão vendo aí é exemplo de uma superfície que ela é não orientável, ou seja, você não consegue estabelecer uma orientação, criar uma noção de dentro e fora, ou para cima e para baixo, e assim por diante. Então, nós vamos definir matematicamente o que é uma superfície orientável. Considere S uma superfície que tenha um plano tangente em todos os pontos x, y, z sobre S. Claro que eu não estou considerando aqui os pontos de fronteira. E em cada ponto x, y, z, a gente sabe que existem dois vetores normais unitários possíveis, né? Então, por exemplo, se eu for desenhar uma superfície aqui, então digamos que eu vou fazer aqui o desenho de uma superfície, e aí eu fixo um ponto, a gente consegue visualizar dois vetores normais. O primeiro vetor normal, por exemplo, é esse aqui. E o segundo vetor normal, por exemplo, é o que está por dentro, né? Vamos colocar assim. Então, o que que acontece? Existem para cada ponta da superfície, existem dois possíveis vetores normais unitários, ou seja,
O módulo vetor azul é igual a 1, o módulo vetor rosa é igual a 1. Se você for capaz de, se você for capaz de escolher um dos vetores normais e para cada ponto x, y, z, esse vetor normal que você vai percorrendo, por exemplo, ao longo da superfície, se esses vetores normais forem variando continuamente, então você diz que S é uma superfície orientada. E essa escolha de N que dá a orientação. Então, como eu havia comentado, toda superfície orientável, claro, possui duas possíveis orientações que vai depender da escolha de N. Então, para entender melhor isso, vamos trabalhar com alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, vamos olhar a superfície que é dada como um gráfico da função z igual a f de xy. Então, imagine que nós vamos construir o gráfico da nossa z, da nossa f, né, na verdade. Então, digamos que seja uma coisa mais ou menos, sei lá, assim. E aí, o que que acontece? Quando a gente fixa um ponto, a gente sabe que existem essas duas possibilidades de orientação. Só que como nós vamos analisar isso? Nós vamos ter que tentar encontrar uma fórmula matemática para determinar um vetor normal. Só que para determinar o vetor normal, seria interessante o quê? Construirmos a equação do plano tangente, porque através da equação do plano tangente, a gente consegue construir o vetor normal. Como isso é feito? Nós devemos parametrizar nossa superfície, calcular as derivadas parciais e o vetor normal seria o produto vetorial das derivadas parciais. Então vamos botar a mão na massa. Então, primeiro, parametrizar uma superfície como essa. É bem simples, é como é gráfico de uma função, nós podemos considerar sigma de u e v como u, x igual a u, né? Y igual a v e z igual a f de uv. Agora nós vamos calcular as derivadas parciais, então vai ficar derivada de sigma em relação a u, e eu vou fixar um ponto aqui da superfície, então digamos que esse ponto aqui seja o ponto u0, v0, f de u0, v0, só para fixar esse ponto verde aqui. E aí o que acontece? A derivada parcial em relação a u de aplicado ao ponto u0 v0 vai dar quanto? Deriva em relação a u vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar derivada de f em relação ao u, só que aplicado ao ponto u0 v0. Se você realiza o mesmo procedimento para v, então aqui nós vamos ter o 0 v0 aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar fv e o 0 v0. Agora, nós devemos calcular o produto vetorial para encontrar o vetor normal. Então, o produto vetorial de sigma u aplicado ao ponto u0 v0, vetorial sigma v aplicado ao ponto u0 v0, isso vai dar quanto? Bem, realizando os procedimentos de produto vetorial, a primeira coordenada vai dar menos fu em u0 v0. Segunda coordenada vai ser menos fv, eu já calculando direto, né, o produto vetorial, o 0 v0, e a terceira coordenada vai dar 1. Ou seja, esse cara aqui é um vetor normal. Então, como nós estamos interessados em encontrar o vetor normal unitário, então o nosso vetor normal unitário seria quem? Seria o próprio produto vetorial, que eu vou colocar aqui, menos fu aplicado ao ponto u0 v0 menos fv aplicado ao ponto u0 v0 e 1. Só que como esse vetor não necessariamente tem módulo 1, o que eu vou fazer? Vou dividir pelo seu módulo. Só que como é que a gente divide pelo módulo desse vetor? Bem, o módulo desse vetor é nada mais, nada menos que raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então vai ficar fu u0 v0 ao quadrado mais fv u0
P0 ao quadrado mais 1. Então, o que acontece? Nós temos um vetor normal, que é dado justamente por essas coordenadas aqui. Existe outro vetor normal? Resposta: sim. Basta você multiplicar por menos 1 aqui, que aí você vai encontrar um outro vetor unitário que é normal. Então, tudo vai depender do seu referencial. Então, se você convenciona, a orientação da superfície segue de acordo com esse vetor. Então, a gente vai pensar o quê? Que o sentido positivo vai ser nessa direção e nesse sentido, e o sentido oposto vai corresponder ao sentido negativo. Agora, você pode convencionar a outra orientação. Então, observe que existem essas duas variações. Então, vou até colocar aqui mais ou menos, para justamente enfatizar que você tem dois vetores normais unitários. O papel já ia voando aqui. Um outro exemplo que nós temos que é interessante sobre isso é a esfera. Por quê? Vamos considerar uma esfera de raio R. Nós sabemos parametrizar uma esfera, raio R não, raio A, perdão. A gente sabe parametrizar uma esfera de raio A. A gente pode usar as coordenadas esféricas. Então, como as coordenadas esféricas é ρ, θ, φ, o ρ que representa o raio vai ser sempre igual a A. Então, na primeira coordenada vai ser A, cosseno θ, seno φ. Na segunda coordenada, A, seno θ, seno φ. E a terceira coordenada, A, cosseno φ. Eu posso, inclusive, botar o A em evidência para poder ficar mais fácil a conta. Vou fazer isso agora. Então, eu apago o A aqui e posso colocar o A aqui fora. Que aí fica A vezes esse vetor. Na hora que eu calculo as derivadas parciais e desenvolvo a conta, o que que acontece? Vamos primeiramente calcular as derivadas parciais. Então, derivada em relação a θ. Eu vou omitir aqui, mas aqui a gente fixa um θ0 e um φ0. Então, aqui vai ficar A menos seno θ, seno φ, cosseno θ, seno φ. E aqui vai dar zero, porque é derivada em relação a θ. Se você derivar em relação a φ, vai ficar A vezes cosseno θ, cosseno φ, seno θ, cosseno φ. E aqui vai ficar menos seno φ. Agora, na hora de calcular o produto vetorial, o que que vai acontecer? Então, vamos calcular o produto vetorial entre esses dois vetores. Como aqui vai ter um A e um A aqui, você vai ter A na segunda linha e A na terceira linha, eu posso ter um fator aqui ao quadrado em evidência, se você preferir. E aí eu já posso trabalhar o produto vetorial desses dois vetores de maneira direta. Então aqui vai ficar, por exemplo, na primeira coordenada vai ficar cosseno θ seno ao quadrado φ na primeira coordenada. Na segunda coordenada vai ficar, deixa eu ver aqui, menos com menos mais, aí depois que é menos é por causa do desenvolvimento de Laplace, então vai ficar menos seno θ seno ao quadrado de φ. E na terceira coordenada vai ficar como? Vamos fazer a multiplicação. Esse cara menos esse. Aqui vai ficar um seno ao quadrado. Vai ter um fator seno ao quadrado aqui. Vai ter um fator cosseno ao quadrado aqui. Então, quando você coloca seno e cosseno em evidência, vai ficar menos seno φ cosseno φ. É claro que eu fiz a conta relativamente rápido, então é muito importante até tomarmos cuidado para ver se as contas estão certinho. Então aqui eu só coloquei o seno ao quadrado e seno, cosseno, tudo certinho. Então o que que acontece? Isso aqui vai ficar a ao quadrado
eu posso botar o seno φ em evidência. E quando eu boto seno φ em evidência, vai ficar cosseno θ seno φ é menos seno θ seno φ. E aqui vai ficar menos cosseno φ. Provavelmente, pelo que eu estou desenvolvendo na conta, existe algum erro numérico. Por quê? Porque a ideia é que o vetor normal em uma esfera ele seja na mesma direção do próprio raio. Então, eu tenho que tentar ver aonde que eu errei. Aparentemente, foi na primeira coordenada. Então, vamos observar de novo a primeira coordenada. Eu tapo a primeira coluna aqui, faço a multiplicação. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado. Ah, sim, realmente, eu esqueci o sinal do menos aqui. Então, coloquei menos aqui. Posso até botar esse menos em evidência. Botar esse menos em evidência. E olha que interessante, nós temos menos ao quadrado, seno φ, vezes. Observe que essa expressão que está aqui é exatamente o sigma. Vamos colocar assim, sigma de θ0, φ0. Ele é exatamente o sigma. Então, o que que acontece? O vetor normal, ele é um múltiplo escalar do próprio vetor radial. Então, na hora que a gente desenha a esfera, vamos desenhar aqui uma esfera. Existem duas possibilidades para vetor normal unitário. Ou ele vai estar apontando para fora, só que aí no caso, aqui é um prolongamento, né? Deixa eu mostrar aqui de maneira evidente que aqui é um prolongamento, ou ele vai estar apontando para dentro da esfera. Então, a depender da escolha do seu vetor normal, por exemplo, esse aqui está apontando para dentro, por causa do sinal de menos. Né? Porque aí fica. O sinal de mais aqui seria correspondente ao vetor amarelo. Como aqui é menos, é sentido oposto. E aí você convenciona. Ah, se eu quiser considerar a orientação do vetor amarelo, então vou colocar aspas aqui, o dentro da esfera seria justamente todo mundo no sentido do vetor amarelo. Se você quiser considerar o de dentro tradicional, né, que é de acordo com o sentido do vetor laranja, você trabalha todo mundo de acordo com o sentido do vetor laranja. Então, o que dá para perceber é que toda superfície possui duas possíveis orientações. E aí, a depender da sua orientação, você vai mudar a sua interpretação acerca das integrais de superfícies sob campos vetoriais. Então, vamos lá. Como nós vamos definir a integral de superfície de um campo vetorial? Primeira coisa, vamos tentar pegar o sentimento dessa definição. O que eu gostaria de medir? Vamos desenhar mais uma vez uma superfície. Então, vamos desenhar. Opa, deixa eu melhorar meu desenho. Fazer aqui um desenho de uma superfície. E imagine que nós temos um campo de vetores aqui. E vamos imaginar que dentro desse campo de vetores existem fluidos. Então, os fluidos vão seguindo de acordo com esses campos de vetores. E vamos supor também que essa superfície ela não vai impedir do fluido atravessar, vamos dizer assim, a superfície em si. Ela não vai impedir. Então, o que você está querendo medir é o quanto de fluido está atravessando a superfície. Observe que ela pode tanto ir, vou colocar aspas aqui, de baixo para cima, como de cima para baixo. Então, você quer medir justamente isso, o quanto de fluido atravessa a sua superfície. E como isso é feito? Nós devemos considerar uma orientação da superfície. Então, vamos supor que a nossa orientação é dada por esse vetor n aqui, vetor normal. Como nós vamos medir a quantidade de fluidos que atravessa a superfície? E aí eu vou fazer um desenho aqui para relembrar da álgebra linear. Imagine aqui que nós temos um vetor n. E imagine aqui que nós temos um vetor f. Vou colocar aqui o f, seja esse camarada aqui.
e eu estou interessado em saber o quanto de fluido atravessou a superfície. Eu posso, ao dividir minha superfície em pedaços muito pequenos, eu posso supor que a quantidade de fluido que atravessou esse quadradinho pequeno equivale a componente normal do vetor F. Então, deixa eu colocar aqui em tracejado. Eu gostaria de descobrir quem é essa componente, supondo que esse meu vetor n seja um vetor unitário. Então, como nós vamos medir o módulo desse vetor? Bem, vindo da álgebra linear, vamos supor aqui que nós temos um vetor t de tangente, vamos pensar no tríade de Frenet. Então, t de tangente, ou melhor, b de binormal, lembrando aquela aula de curvas. E vamos lembrar do vetor tangente para cá, assim. Tal modo que o vetor TNB sejam vetores ortogonais, mais do que isso, ortonormais. Então, nós sabemos da álgebra linear, já que esses três vetores formam a base do R3, que o nosso vetor F é algum número A1 multiplicado por T, vamos colocar aqui, vetor tangente, mais um A2 vezes N, mais um A3 vezes B. Como esses vetores são ortogonais, o que acontece? A gente tem uma fórmula para calcular esse A2, porque esse A2 é o que vai dar o módulo vetor amarelo. E como isso é feito? Bem, a gente pode calcular dos dois lados o produto escalar pelo vetor n. Então aqui vai ficar produto escalar pelo vetor n. E isso aqui eu vou copiar e vou calcular o produto escalar deste vetor por n. Só que do lado direito a gente pode usar as propriedades do produto escalar, então isso aqui vai ficar de maneira bem resumida. Produto escalar A1 vezes produto escalar de t n mais A2 produto escalar n mais A3 produto escalar de b n. Só que o que acontece? Como t e n são ortogonais, esse produto escalar dá zero. Esse produto escalar dá zero por b e n seriam ortogonais. E esse cara aqui, por ser um vetor unitário, é igual a 1. Então isso vai implicar que o A2, que o nosso A2, que é o que sobrou aqui, vai ser exatamente o produto escalar de f por n. Então, resumindo a nossa ópera, ao definir, como definir o fluxo de f através de S? É simplesmente você calcular a integral dupla em cima da superfície do produto escalar de f por n. Existem livros que usam essa notação aqui, esse ponto de produto escalar, e coloca ds e esse símbolo de vetor para enfatizar que aqui eu estou pensando não no ds não só como um elemento de área, vamos colocar assim, mas pensando até vetorialmente. Existe uma notação que alguns livros de física usam. Então, esse símbolo matemático, nós vamos convencionar que é a mesma coisa que isso. Até porque sem o vetorzinho de cima, pode dar-se a entender, se não ficar claro quem é esse f, pode parecer que é aquela integral de superfície que a gente já viu anteriormente, em cima de funções reais. Mas aqui eu estou pensando em cima de campos vetoriais. E como calcular na prática essa integral? E aí que é uma coisa interessante, porque nós sabemos como calcular o nosso vetor n. Então eu vou só colocar aqui um mecanismo prático para calcularmos essa integral de superfície, ou melhor, esse fluxo. Observe que o nosso n a gente pode obter como? A gente pode calcular, vamos supor que os parâmetros são e v, eu posso calcular o produto vetorial das derivadas parciais dividido pelo módulo do vetor.
Então aqui vai ficar módulo de sigma U, sigma V. Então isso aqui seria justamente o nosso vetor N. Lembra do ds? Eu vou até trocar esse S por D, que o ds a gente, na aula anterior, a gente até, ou nas anteriores, nas integrais de superfície, a gente viu que esse ds é exatamente o módulo do produto vetorial dA. E aí o que é interessante, você pode cortar esses dois caras aqui, e aí para fins práticos, você quer calcular o fluxo, é nada mais nada menos que fazer a integral em D, produto escalar de F pelo produto vetorial dA. Isso lembra muito aquela integral de linha do tipo trabalho. Então, se vocês quiserem fazer um paralelo, até sugiro que revisem essa aula de integrais de linhas sob campos vetoriais. E vocês vão ver que, vamos dizer assim, as contas são bem parecidas, as ideias são bem parecidas. Quando você troca integral em cima de funções reais para funções que são campos vetoriais. Agora, vamos para um exemplo numérico de uma situação dessa. Determine o fluxo do campo vetorial F, dado por ZYX, através da esfera unitária. Então, o primeiro passo é parametrizar a nossa superfície. Então, como novamente é uma esfera, eu vou usar a mesma ideia anterior, vou usar as coordenadas esféricas. Então, aqui seria cosseno θ seno φ, seno φ, seno θ seno φ e aqui cosseno φ. Seria importante também explicitar o domínio, né? Então, nesse caso, o θ vai de 0 a 2π e o φ vai de 0 até π, que eu estou falando de coordenadas esféricas. E qual é o próximo? Agora é fazer a composição do campo vetorial. Quem é o campo vetorial composto com a nossa parametrização? Ou seja, quem é o f do sigma de θ φ? Bem, a primeira coordenada do nosso f é o z. Então eu pego o z aqui e coloco cosseno φ. A segunda coordenada é o y. Então eu olho para o y aqui, seno θ, seno φ. E a terceira coordenada, que é o x, eu pego aqui, cosseno θ, seno φ. Então, feita essa composição, no produto escalar, esse vai ser o nosso primeiro vetor. Então, guarda essa informação. Agora, o próximo passo é determinar o vetor normal. Só que observe que a gente já fez o cálculo do vetor normal anteriormente. Então, quando a gente fez a conta do vetor normal, estava o seguinte. Vamos fazer as derivadas parciais. Vamos repetir as contas que é até mesmo para praticarmos um pouco mais. Aqui eu vou omitir o θ e φ aqui entre parênteses só para acelerar a conta. Então é menos seno θ seno φ, cosseno θ seno φ e zero, derivando em relação a θ. Derivando em relação a φ, vai dar cosseno θ cosseno φ, derivando em relação a φ, seno θ seno φ. Deixa eu só ver se está certo, porque se eu derivei em relação a φ, aqui é cosseno. Agora sim. Derivando em relação a φ, seno θ cosseno φ. Derivando aqui em relação a φ, vai ficar menos seno φ. Eu estou derivando essa função em relação a φ. Então, beleza. Agora é o produto vetorial. Produto vetorial entre esses dois vetores vai ficar, vamos lá na primeira coordenada, eu tapo a primeira coluna, faço esse determinante, vamos colocar assim, então vai ficar menos cosseno θ seno ao quadrado φ, na primeira coordenada. Na segunda coordenada,
você tapa a segunda coluna e faz o determinante normal, depois você inverte o sinal. Então aqui vai ficar mais, e aí invertendo o sinal ficaria menos seno ao quadrado φ seno θ. Então aqui vai ficar menos seno θ seno ao quadrado φ. E na terceira coordenada, o que que acontece? Vai aparecer um menos seno ao quadrado de θ seno φ cosseno φ. E aqui do outro lado também vai aparecer um menos cosseno ao quadrado. Então, menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado dá menos 1. Então, na prática, vai dar menos 1 vezes seno φ e cosseno θ. Cosseno φ, perdão. Então, vai ficar menos seno φ cosseno φ. Então, só para organizar a conta, como eu vou ter que fazer o produto escalar entre esse amarelo e esse verde, então eu já vou posicionar aqui para fazer o produto escalar. Então, o produto escalar, porque o que acontece? Se eu quero calcular o fluxo do campo vetorial F em cima da superfície que é a esfera unitária, ou seja, se eu quero calcular esse cidadão, isso aqui vai ser nada mais, nada menos que a integral dupla. Depois eu preencho aqui, produto escalar de F por, aqui na verdade é vetor, né? Pelo produto vetorial. Então, sigma θ vetorial sigma φ. E aí a gente coloca o dA, né, da nossa integral dupla. Como a gente já tem um intervalo aqui, eu vou já aproveitar. O θ varia de 0 a 2π, θ varia de 0 a 2π, e o φ varia de 0 até π. Então, nesse caso, vai ficar d φ d θ. Agora, nós vamos realizar o cálculo do produto escalar. Então, integral de 0 a 2π, integral de 0 a φ. Vamos lá. Esse cara vezes esse cara vai ficar menos Aqui é θ e φ, né? Então tem que tomar cuidado. Então é menos cosseno θ cosseno φ seno ao quadrado φ, ou seja, primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, que já dá para perceber que vai aparecer um sinal de menos. Então aqui vai ficar um seno ao quadrado de θ seno ao cubo φ, seno ao cubo φ. De novo aqui, mais terceira coordenada vezes a terceira coordenada, então vai ficar menos. Então aqui vai ficar seno ao quadrado, cosseno de θ, deixa eu colocar o θ na frente, né? Cosseno θ, seno ao quadrado φ, seno ao quadrado φ, cosseno φ. D φ, d θ. Agora a gente tem que calcular essa integral dupla. Só que nós podemos organizar a nossa conta. Por quê? Porque a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu posso separar, primeiro eu vou separar essas três integrais dessa maneira. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, menos cosseno θ, cosseno φ, seno ao quadrado φ, d φ, d θ. Isso aqui, acho que vou até colocar em verde para ficar mais didático. Estou me referindo à integral dessa parte. E aí eu posso até colocar esse sinal de menos aqui do lado de fora, fica mais didático. E aí eu coloco menos, vou chamar esse pedaço aqui de laranja, então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, seno ao quadrado φ, seno ao cubo φ. Perdão, aqui tem um erro aqui, né? Não é seno ao quadrado, né? De φ. Seno ao quadrado de θ, né? Porque aqui é a segunda coordenada vezes segunda coordenada. Então aqui é seno ao quadrado de θ. Então aqui é seno ao quadrado de θ. Vou colocar aqui direitinho.
dφ de θ. Aí eu vou repetir aqui embaixo, vai ficar menos, e essa terceira parcela eu vou colocar em azul, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 π, cosseno θ, seno ao quadrado φ, cosseno φ de φ de θ. E aí nós temos três integrais duplas. Só que observe que, por exemplo, se você for observar essa integral aqui de baixo, você vai conseguir cancelar alguém. Porque essa integral aqui, eu vou até separar aqui 1, 2, 3. Então eu vou chamar essa integral de integral 1, essa integral de integral 2 e essa integral de integral 3. Então, na hora que a gente estuda a integral 3 de maneira separada, olha que interessante. Essa integral 3 é a mesma coisa que integral de 0 a 2π cosseno θ de θ vezes integral de 0 a π seno ao quadrado de φ cosseno φ de φ. Só quebrei aqui com dois produtos. Só que a integral do cosseno é seno, e na hora que você olha as variações, vai dar tudo zero. E zero vezes qualquer número, zero. Então isso aqui vai dar zero. Logo, essa integral 3 vai dar zero. Aqui, será que a gente consegue mais simplificações? Consegue, né? Porque na hora que você separa de novo o θ do φ, aqui vai ficar a integral de 0 a 2π do cosseno θ, essa parcela também vai dar zero. Então, repetindo mais uma vez, né? Porque aqui vai ficar a integral de 0 a 2π do cosseno vezes a integral de 0 a π dessa parcela. Mas aí, como vai dar zero de novo, aqui você anula e só sobra essa segunda parte, que eu vou só copiar essa informação e colar aqui embaixo para terminarmos a nossa integral. Então, essa integral aqui, número 2, lembre-se que tem um sinal de menos aqui na frente, né? Para fazermos o fluxo, vai ficar, vamos separar, vai ficar a integral menos a integral de 0 a 2π seno ao quadrado de θ de θ, integral, que é vezes, né? Integral de 0 a π seno ao cubo de φ de φ. Então, são propriedades agora trigonométricas que a gente vai ter que ir explorando. Por exemplo, na integral de seno ao quadrado, o seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. É uma técnica até bem clássica para calcularmos integrais trigonométricas. Já na integral de seno ao cubo, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente quebra o seno ao cubo em seno ao quadrado de φ seno φ. E depois nós vamos transformar esse seno ao quadrado de φ em 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Feito isso, nós vamos usar uma substituição trigonométrica. Então, até mesmo para acelerar aqui um pouco o processo, aqui vai ficar meio, a integral de meio vai ficar θ sobre 2, na variação aqui vai ficar menos π, indo um pouco mais direto aqui. Na primitiva do cosseno de 2θ vai ter um seno de 2θ sobre 4, né, com esse 2 aqui. Só que aí nas variações de 0 a π vai anular. Então essa parcela aqui ela vai sumir. E aqui, na hora que você usa substituição trigonométrica, você está chamando, por exemplo, u de cosseno φ, logo du é menos seno φ de φ. Se φ é igual a 0, u é igual a 1. Se φ é igual a π, u é igual a menos 1.
Acelerando um pouquinho as contas, o que que acontece? Vai acabar ficando menos π, beleza? Aqui vai ficar a integral de 1 a menos 1, né? Acelerar, mas nem tanto assim. 1 menos u ao quadrado menos 1 du. Só que aí esse menos 1 aqui te permite inverter a ordem de integração. Agora é só calcular a nossa querida integral, que aí vai dar menos π vezes. Aqui vai dar u na variação de menos 1 a 1, menos u ao cubo sobre 3 na variação de menos 1 até 1. Então, só para concluir a conta aqui, vai ficar menos π. Aqui vai dar 2 menos 2 terços. Então, multiplicando por 3 em cima e embaixo, vai dar 4 terços. E aí, o que que acontece? Isso vai implicar, vamos lá, e o nosso fluxo, esse fluxo aqui, Ctrl C, Ctrl V, esse fluxo aqui vai ser igual a menos 4π sobre 3. O que que isso significa? Isso significa o seguinte: a orientação da nossa esfera, o nosso vetor normal aqui, se vocês observarem direitinho, ele está apontando para dentro da esfera, que é aquele exemplo da orientação que eu havia comentado, né? Porque como tem o menos aqui nas 3 coordenadas, dá para perceber aqui que a nossa orientação é para dentro. Se o que que acontece? Se o fluxo deu negativo, isso quer dizer o quê? Que mais saiu fluxo do que entrou. Então, por exemplo, ao invés do fluxo passar no mesmo sentido do nosso vetor normal, se deu negativo, teve mais fluxo saindo da esfera do que entrando. E aí ele sai na proporção de 4π sobre 3. Então, é isso que significa a integral de um campo vetorial de superfície. Ou seja, integral de superfície de um campo vetorial. É bem parecido com integral de campos vetoriais, integral de linha de campos vetoriais. É claro que nós precisamos nos aprofundar mais, resolver mais exercícios, mais exemplos. E isso vai ser justamente a meta da nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês me deem feedback e até a próxima.